Boa tarde, pessoal. O meu nome é Laís Raulino e hoje eu vou mostrar um fluxograma sobre produção dos gases nobres, que são o hélio e o argônio. Bom, então, primeiramente, vamos relembrar algumas características desses elementos, né? Eles são chamados, então, gases nobres. A temperatura ambiente, eles se encontram no estado gasoso. Isso é devido ao seu baixo ponto de ebulição. Eles são elementos conhecidos pela sua baixa reatividade devido à sua camada de valência já estar completa, né, levando em consideração a regra do octeto. E eles têm algumas características como ser inodoro, incolor e pouco inflamáveis também. Bom, o argônio a gente vai ter ele na presença do ar atmosférico, representando aproximadamente 1% desse gás. Ele vai ter aplicabilidade nos processos metalúrgicos, como soldagem de metais e refinação de metais exóticos, como zircônio e titânio. Ele tem aplicabilidade também nas lâmpadas incandescentes e na produção de aço inoxidável. Então, aqui a gente tem um fluxograma do maquinário, né, de como é a separação desses gases, né, a refinação dos gases. Que serve também, né, essa é uma parte, na verdade, do procedimento, né, que pode servir tanto para o argônio quanto para o hélio, que a gente vai ver. Essa separação ela ocorre basicamente nessa coluna dupla de retificação. E basicamente o processo que vai ocorrer aqui vai ser a mistura de gases ela vai entrar na forma líquida na parte inferior da nossa coluna, passando então, né, pelo meio da coluna dupla, que a gente tem então o condensador e refervescedor. E logo após ele passa pela parte superior, né, da nossa coluna na forma de gases, e eles são levados para colunas auxiliares. Nessas colunas auxiliares a gente vai ter então o nosso gás de estudo, né, o gás que a gente quer separar, na forma bruta, ou seja, ele vai ter ainda ali alguma impureza. Então, depois desse processo, a gente deve fazer então ainda uma purificação desse gás. Então, quando a gente for fazer a separação do ácido argônio, ele vai vir numa mistura que na sua maior parte vai ser argônio e oxigênio, e um pouco de nitrogênio também. Analisando o ponto de ebulição desses elementos, a gente vai ter então que quando eles estiverem na nossa coluna dupla retificadora, a gente vai ter primeiro a saída do nitrogênio, depois do argônio e depois do oxigênio. Então, agora vamos para o processo propriamente dito para a separação do argônio. A gente vai ter então uma mistura de nitrogênio, argônio e oxigênio no estado líquido. E esse líquido vai ser colocado então na coluna de separação dupla. E lá a gente vai ter a separação do nitrogênio, do argônio e do oxigênio. Esse argônio, então, ele é chamado de argônio bruto, porque ele contém ali ainda impurezas de nitrogênio e de oxigênio junto dele. Então, para fazer essas separações, a gente vai começar adicionando, né? A gente vai começar adicionando hidrogênio, seguida da combustão catalítica e logo após uma secagem, retirando então os requisitos de oxigênio ligados ao hidrogênio que formou a água. E logo após é feito mais um processo de destilação para a retirada do nitrogênio e a gente obtém então o argônio gasoso com 99,999% de pureza. Esse processo a partir do argônio bruto é chamado de refinação do argônio. Levando em consideração agora o hélio, a gente vai encontrá-lo em gasodutos subterrâneos. Por exemplo, nos Estados Unidos, ele é extraído de campos de gasodutos
de Oklahoma e no Kansas também. Ele possui aplicabilidade junto com oxigênio para a formação de atmosfera sintética, que é usado por mergulhadores e trabalhadores de minas. Ele é usado também para purgar e pressurizar naves espaciais, substituindo então o hidrogênio, que é mais pesado, né, e mais inflamável do que o hélio. E também contribui para fazer atmosferas protetoras na formação de titânio e zeriônio. Então, quando a gente tem a retirada desses gases no gasoduto subterrâneo, a gente vai ter uma mistura ali de hélio, dióxido de carbono e hidrogênio. Então, logo após esse gás passa pelo depurador de gás, onde é retirada a poeira do gasoduto. É levado então por uma torre de absorção e nessa torre a gente tem uma solução de monoetanolamina e dietilenoglicol, aonde então o dióxido de carbono vai ser absorvido nessa solução. Logo após a gente tem uma secagem, a bauxita, é resfriada então a 157 graus Celsius e é adicionado também nitrogênio líquido e de baixa pressão. Então a gente tem que os gases que sobraram ali na nossa mistura, eles são liquefeitos e então a gente coloca eles na coluna retificadora separadora, obtendo então o hélio bruto, que possui ali as impurezas ainda de nitrogênio e hidrogênio. Esse hélio bruto ele vai ser tratado então usando um catalisador de platina, onde ocorre uma retirada parcial do hidrogênio nessa mistura. Logo após é feita uma secagem, depois ele é comprimido a 175 atm, e num trocador com nitrogênio líquido, esses gases são liquefeitos e levados a um leito adsorvente de carvão ativado de coco, onde é feita então a retirada do hidrogênio restante e de nitrogênio também. E obtemos então um hélio de pureza igual a 99,995%. Essa parte onde é feito o tratamento do hélio bruto com as impurezas é chamado de purificação do hélio.